Deus, Ele é poderoso. Neemias, capítulo de número 4, verso de número 6, verso de número 17, e leremos alguns outros. Neemias, capítulo 4, verso 6. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor assim: então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Verso de número 16. Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio a cada pessoa que estava reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que estavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta para dar o alarme, ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos oficiais e às autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando ao alarme, reúnam-se em volta de mim e o nosso Deus lutará por nós. Repita comigo: nosso Deus lutará por nós. Verso 21. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lança. Verso 22. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Diga: nem eu, nem os líderes, nem os pastores, nem os jovens, nem as mulheres, nem as crianças, ninguém tirava a roupa, nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Diga assim: Espírito Santo, a começar da minha vida, reconstrua em mim tudo aquilo que precisa, porque o Senhor me chamou para ser um reconstrutor dentro e fora, um reconstrutor de almas e de vidas que precisarão do meu trabalho, do meu serviço. E eu digo ao Senhor hoje: eu não quero tirar a roupa, nem mesmo para dormir. Podem se assentar, queridos. Essa palavra, ela mexe com o meu coração, porque falar de Neemias é falar de um homem sensível àquilo que está posto, aquilo que é a sua realidade. Interessante que Jerusalém está no pior momento da sua vida. Aquele lugar de glória, de unção, de autoridade, agora está derribado, as portas queimadas, os muros no chão. O lugar que recebia a presença de Deus agora estava sendo saqueado e longe, as pessoas estavam fora da sua terra. E a Bíblia vai contar, queridos, a história de um homem chamado Neemias. Imagino que muitos de nós aqui já meditamos sobre o texto, já ouvimos, quem sabe, até mensagens sobre ele. E geralmente nós começamos o ano sempre com propósitos egoístas. Começamos sempre orando por nós, pedindo por nós. Quantos na virada no ano já não fizeram tantos planos? Está tudo desenhado aí na sua mente. Quantos projetos, quantas coisas. E no dia 31 à tarde eu fui pregar em uma determinada igreja. E brotou uma alegria, sabe, no meu coração tão profunda aí. Deus falava comigo assim: crie expectativas para o ano de 2021, porque eu vou fazer coisas maravilhosas. E eu olhei para Deus e falei: Deus, mas o final de ano foi tão complicado. E
várias áreas, e eu falando para Deus assim, como tirar algo no meio disso, porque alguns esperam a mudança da folhinha ou do calendário. E eu sempre digo, eu não sei para vocês, mas o dia 1º parece um dia muito estranho. Em Itabuna parece a cidade fantasma no dia 1º. E Ilhéus, com certeza, a China, de tanta gente que tem aqui, né? E até das cidades vizinhas. Mas o dia 1º, pastor Sérgio, é um dia estranho, porque é um dia de transição. É um dia de algo que passou e de algo que está começando. E quando eu entrei nessa igreja, hoje aqui comecei a orar, Deus falava comigo assim, que neste ano de 2021 Ele vai recuperar a intensidade e Ele vai dar acesso a coisas que não estavam sendo acessadas. E no início e no meio, no decorrer dessa mensagem, a parte que o Espírito do Senhor falar contigo, por favor, já começa a reagir com a sua intensidade de adorador. Um dia eu estava em uma vigília, sabe, Isaac, só de líderes. E eu criei uma expectativa tão grande no meu coração. Eu disse, Deus, se numa vigília onde tem novos convertidos, a glória desce, imagine com quem tem muito tempo na caminhada. E eu fui para aquela vigília numa expectativa. Eu acho que eu era mais nova entre os irmãos que estavam ali. Muita gente já antiga, de muitos anos ministeriais na frente. Mas parecia que a coisa não andava. E parecia que a coisa não estava fluindo. E eu comecei a chorar e Deus falou algo comigo que eu não queria ouvir naquela vigília. Deus falava comigo, eu tenho saudade de quando eles eram intensos. Eu tenho saudade de quando eles não tinham nome. Tenho saudade de quando eles não tinham tantas coisas, porque parece que no meio da caminhada, a gente no início da caminhada, querida, a gente pula na igreja, a gente grita, a gente não está importando se alguém gostou do grito ou não. É uma intensidade tão grande, a gente vive literalmente aquilo que a Bíblia diz, aquele que foi muito perdoado, muito ama, e a gente se ajoelha no meio do louvor e a gente chora, e a gente bagunça o cabelo e a gente não está nem aí, porque uma câmera passou e o Espírito do Senhor falava ao meu coração, eu quero levantar uma geração de novo apaixonada pela minha presença. Uma geração que reconstrua a ardente expectativa naquilo que eu estou fazendo a cada culto. Uma notícia chega para Neemias, ele estava numa zona de conforto muito grande. Ele era copeiro do rei, estava numa beca. E eu tenho uma palavra para te dizer, Deus vai tirar a tua beca aqui hoje de copeiro. Porque você vai começar a colocar roupa de trabalhador. Deus vai trocar as nossas roupas aqui hoje. Porque existem cidades em ruínas aí fora nos esperando. E esperando a colher que Deus vai colocar na tua mão para fazer. A notícia chega lá. E Neemias ouve aquilo, começa a perguntar e dizer assim, Anani, está todo mundo bem? Como é que está Jerusalém? Olha, Neemias, eu caminhei, foi muitos quilômetros para te dizer que não vai nada bem. A cidade está fendida, o muro no chão, as portas estão queimadas, a cidade está sem proteção alguma. E as pessoas piores do que os muros que estão no chão. A Bíblia diz que Neemias, ele ora, ele vai chorar, ele vai jejuar, ele vai olhar para dentro de si, ele vai reconstruir a vida de uma nação através da oração intercessória. Ele vai pedir perdão por coisas que ele não fez, mas pelos pecados de um povo. E durante isso Deus mistura a oração com planos. E é isso que Deus está fazendo nesses dias de convocação. Ele começou a misturar orações com planos. Na virada de ano, ou quem sabe até nos anos anteriores, eram apenas planos. Talvez você entrou aqui hoje nessa noite, você não é evangélico. Eu quero te dizer hoje, você pode ter muitos planos, mas mistura hoje a oração neles. Porque o Deus de projeto que assina embaixo está nesta igreja nessa noite. E a palavra de ordem para este domingo é: eu começarei a dar acesso. Ele ouve. E é interessante porque ser copeiro era uma profissão perigosíssima. O copeiro do rei tinha que provar tudo antes do rei. Se o rei pudesse ser envenenado, então Neemias morria na frente. Mas era uma profissão de muita intimidade. Neemias sabia se o rei acordou triste.
Neemias sabia se o rei tinha acordado alegre demais. Neemias tinha capacidade de perceber emoções que só alguém íntimo conseguia perceber, por conta da proximidade, por conta que ele estava perto. Eu quero te dizer algo nessa noite. Conhecer sobre a Bíblia Sagrada é muito bom. Conhecer sobre qualquer tipo de teologia humana é muito bom. Mas Deus está procurando homens que conheçam o coração dele. Deus está procurando homens e mulheres que possam acordar de manhã e dizer assim: hoje Deus não acordou bem. Missionária, que heresia é essa? Deus está bem sempre. E quando eu olho para a questão de um rei que pode se entristecer e pode muitas vezes anseiar por tantas coisas, uma coisa eu aprendi na caminhada, queridos: se você parar para escutar a batida do coração de alguém, você vai ouvir um compasso. Mas se você tentar escutar a batida do coração de Deus, só vai gritar por uma coisa: almas, almas, almas. Dia e noite Ele grita por almas, noite e dia Ele grita por mim, por você, pela minha casa, pela tua família. Neemias olhou e disse: eu preciso fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu te digo, quando Neemias estava diante da face do rei, pastor Herbert, ele não escondeu as emoções. Há uma estratégia satânica atual, de que parece que para você ser espiritual, você tem que esconder aquilo que você sente. E eu quero começar pedindo isso a você. O primeiro conselho para 2021: não esconda as suas emoções. Principalmente do rei. Porque talvez eu até entendo que ao lado tem alguém que não tem a capacidade ou a estrutura e a prontidão para ouvir aquilo que você está passando. Mas o rei sempre está pronto. E eu quero te dizer uma coisa: não adianta enganar ele. Porque quando a gente finge sorriso, ele olha e diz: eu sei que não está nada bem. E aí Neemias vai tentar servir como os outros dias, só que o semblante estava embaixo. Quem aqui é muito transparente? Levanta a mão. Quando você não está bem, está na cara. Cadê você? Neemias era assim também. O rei diz: por que você está triste? Eu nunca havia te visto assim antes. Ah, meu Deus. Eu pergunto para você: será que Neemias não tinha problemas pessoais? Para o rei olhar e dizer que nunca visto ele triste antes. E justamente num propósito espiritual ele vai chorar. É justamente por uma causa triste, é literalmente a tristeza segundo Deus, que a Bíblia vai dizer. Neemias agora desmorona. E aí o rei vai olhar e dizer assim: eu nunca havia te visto triste antes. Levanta a tua mão, que eu quero profetizar que não vai qualquer coisa roubar o teu sorriso esse ano, não, meu irmão. Porta fechada é muito pequeno para roubar o teu sorriso. Alguém que falou mal é muito pequeno para roubar o teu sorriso. Ah, missionária, foi um problema, foi a falta de paz dentro de casa. Você vai aprender hoje. Nós temos profetizado aqui reconstrução, tendo paz em meio à tribulação. Paz não é um estado de espírito, paz é uma pessoa, é um lugar, e o lugar é Jesus. A Bíblia diz assim, ó: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. É por isso que você não entende. Alguém que enterrou alguém de tarde e está de noite feliz na igreja. A tribulação, o vento está muito forte, mas ele tem paz. Neemias precisava estar em paz até cumprir o propósito. Quem aqui é agoniado? Levanta a mão. Ah, Deus, vou levantar as minhas duas. E a gente sabe que quem lida com gente agoniado, ou a pessoa faz até que a gente quebre a cara, mas que a gente faz. Tem horas que a gente olha e diz assim: o incômodo é tão forte, irmãos, que eu não tenho como entender alguém que pode receber algo da parte de Deus e passar 6 meses, 7 meses, esperando um Deus. E aí? E aí, sabe o que o Senhor falava no meu coração? Neemias esperou o tempo exato para misturar os planos dele com a oração para chegar ao propósito. Posso te dizer hoje, os incômodos que geralmente a gente tem revelam uma manifestação de uma missão que Deus começou a entregar nas nossas mãos.
Talvez você reclama tanto dos viciados da cidade de Ilhéus. Talvez seja Deus olhando para você dizendo assim: eu te levantei para cuidar desses. Talvez você tenha uma tendência, e eu estava ali orando, e eu disse para Deus, Dani, assim: Deus, me ajude a salvar almas de influência, que vão influenciar o Brasil. Essa tem sido a minha oração. Deus, eu quero salvar jovens que vão influenciar o Brasil. Quem sabe hoje, pastor, eu estou pregando aqui para um futuro presidente da república e não sei. Talvez eu possa estar pregando aqui hoje nesse culto para um futuro prefeito dessa cidade, irmãos. E sabe o que Deus está falando? Ele precisa levantar na nação brasileira homens na política, no comércio, nas empresas, na economia. É tempo de mudar de roupa. Neemias disse: rei, o negócio é o seguinte, está tendo um problema em Jerusalém. A cidade dos meus pais está assolada e eu preciso ir. E a Bíblia diz que o rei dá acesso. Ele diz: Neemias, o que é que você precisa e quanto tempo? Ele diz: então, já que o senhor perguntou, eu preciso de material, eu preciso de recursos. Aí o rei diz: porque você pediu isso, eu vou te dar o guarda da floresta, eu vou te dar um exército para te acompanhar. Oh, irmão, se a gente entendesse que quando Deus coloca algo em nossos corações e nas nossas mãos, Ele é o financiador. Quando você entende que você chora por algo, o Senhor se levanta e começa a manifestar a glória dEle. Conta-se uma história, eu queria que você lembrasse dessa história. Que um dia um homem foi chamado para pintar um barco de outro. E o serviço era só pintar o barco. E ele chegou no barco e começou a passar tinta no barco, mas de repente ele joga tinta e a tinta começa a escorrer porque havia um vazamento no barco. Ele foi chamado para pintar, não foi para tapar. Ele olhou aquela situação, não comentou nada com o dono do barco, tapou o lugar, pintou o barco, o patrão pagou a ele e ele foi embora. Dias depois, o homem procura ele e diz assim para ele: eu vim aqui te dar um cheque. Ele disse: por que você vai me dar um cheque? Porque eu quero te agradecer, porque você tapou o vazamento do barco. E ele ficou sem entender. Ele diz: eu quase entrei em loucura, porque ninguém na minha casa sabia que o barco estava com um vazamento. E eu estava em viagem, meus 3 filhos resolveram naufragar sem minha autorização. E quando eu cheguei em casa, que recebi a notícia, eu já comecei a chorar pelas mortes dos 3. Mas eles voltaram salvos, porque alguém fez além daquilo que deveria. E ele diz: eu vim te agradecer por isso. Será que Deus está falando com alguém aqui hoje? Que ser copeiro é muito pequeno para aquilo que Deus ainda tem para fazer. É só a isca de onde Deus vai começar a puxar. Só que o que me fantasia, queridos, aqui lendo a Bíblia Sagrada, é porque a Bíblia está dizendo que quando Neemias, eu até anotei isso aqui, começou a servir de dentro para fora do palácio, quando ele abandonou a sua posição, e detalhe, não foi Deus que mandou ele ir, ele quis, ele viu a necessidade, ele sabia que uma cidade desprotegida não tinha condição de ficar. Você deixaria a sua casa sem portas? Depois de muito tempo que eu vim entender porque que Jesus disse: eu sou a porta. Olha a importância de uma porta numa casa. Porta dá limite, porta não fecha acesso para quem está fora não entrar, a não ser que você abra espiritualmente da mesma maneira. E é interessante porque Neemias foi com esse propósito, sem Deus falar nada, sem Deus mandar. E a Bíblia vai dizer que se a gente fizer apenas aquilo que a gente for mandado por Deus, a gente não vai passar de servos inúteis. Deus tem procurado uma geração que faça um pouco mais. Só que fechou meus olhos nesse texto foi a parte que eu li com vocês, que Neemias monta uma guarda e não tira a roupa nem de dia nem de noite, nem mesmo para dormir.
É interessante porque eu estou falando de alguém que se parece com você, que vai passar por muitas coisas. Eu comparo a vida do ser humano como um grande quebra-cabeça. E hoje Deus me fez lembrar. Quem aqui já montou quebra-cabeça um dia? Quebrou sua cabeça? Quando você pega um quebra-cabeça de muitas peças, e tem alguns que são tão maus que nem mostram a imagem toda, só dá as peças soltas. Assim era a minha vida e a sua sem Jesus. Um quebra-cabeça que faltava a última peça, só que não encaixava nada. A gente botou bebida, não dava. Botou festa, não dava. Nada encaixava e a gente ia para casa com um vazio na alma. Esse é o quebra-cabeça da salvação. Até que um dia eu levantei a mão e a peça fez isso aqui e encaixou. Aí a gente olhou e disse, pronto, está completo a imagem. Aí Deus pega um de 600 peças para lá e diz, agora eu vou te dar a missão. Mas eu não vou te mostrar a imagem completa. Missionária, nós estamos no 3º dia do ano e eu quero te dizer que 2021 é um ano de um grande quebra-cabeças. Eu não sei em qual momento desse ano o Espírito Santo vai te lembrar dessa metáfora, mas 2021 é um ano de um grande quebra-cabeças. Mas já tem 3 peças encaixadas desde o primeiro dia de convocação e você veio aqui. Se você vir até o final dele, você vai ter 7 peças. E o Espírito do Senhor está dizendo para cada uma aqui, eu vou tratar de revelar uma por uma. Só que Neemias não parou diante da oposição, porque reconstruir gera barulho. Diga para o seu irmão, reconstruir gera barulho. Enquanto ele estava em silêncio, pastor, ninguém se levantou. Mas na hora que começou a bagunçar ali, na hora que começou a fazer barulho, mensagens, cartas. Ô irmão, se a gente aprendesse a ser como esse homem na obra. Mandaram a carta, ele com a colher estava, com a colher ficou. Está dizendo que você quer ser melhor do que o rei. O Senhor me guarde de parar aquilo que eu estou fazendo. Chegaram para Neemias e disseram assim, vocês são fracos. Uma raposa que vier e tocar nesse muro derruba essa construção toda. Sabe o que Neemias dizia? Que a tua boa mão esteja sobre mim, esforça as minhas mãos para a obra. Sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Eu não sei qual é a área que o Senhor te chamou para servir, mas eu disse para Deus ali, falando com o Senhor em oração, eu quero pegar no microfone e Jesus pegar com a mão junto com a minha. Eu quero cantar e Jesus pegar com a mão na colher junto com a minha. Eu quero trabalhar na igreja e o Senhor pegar na colher junto conosco. Era isso que Neemias dizia, não deixa eu parar de trabalhar. Sambalate olhou e Tobias e disseram, vamos para eles, vamos infiltrar a gente pelo meio. A perturbação começou a ser dentro e fora. Quando ele pensou que havia um momento de trégua, os judeus de Jerusalém começaram a reclamar de situações. E ele sempre lá. E a pergunta dele é que eu quero que o Espírito Santo faça você ecoar nos piores dias que você viver. Um homem como eu fugiria? Um homem como eu fugiria? Era Deus olhando e dizendo, Neemias, eu vou ser com você. E o que eu acho lindo é que toda pressão gera aceleração. Todas as vezes, e a gente sabe aqui, quando você tem um projeto do Senhor para desenvolver, e alguém começa a falar que não é de Deus, ou que não vai dar certo, parece que Deus faz isso, ia demorar até mais, mas já porque alguém está falando, eu vou acelerar as coisas. E a Bíblia diz que o muro aconteceu a reconstrução em 52 dias. Deus acelerou as coisas. Só que tem algo aqui nesse texto. Quando eles viram que não havia capacidade apenas de trabalhar, eles disseram, precisamos montar guarda. Então era colher de pedreiro em uma e uma lança na outra. Pode levantar as duas para o céu aí agora? Colher em uma e lança na outra. Não confunda as coisas, porque no meio da caminhada você vai querer fazer lança no irmão e colher para outro lado. É colher em um lado e lança no adversário que se chama Satanás. É colher de um lado e guerreando para que os demônios não invadam a nossa casa nem a nossa mente.
É colher de um lado e é o céu olhando e dizendo assim: você pode até empregar força do lado esquerdo, mas não para o lado direito, porque enquanto você trabalha de um lado, eu envio reforço do outro e te ajudo a vencer a guerra. E a Bíblia diz: e o Senhor lutará por nós. Qual era o segredo da obra de Neemias? Porque Deus era o projetista dela. Porque quem deu o projeto, quem fez a obra, quem estava junto era o Senhor. Só que o Senhor trouxe algo ao meu coração, e é sobre isso que eu quero finalizar a mensagem. Todos nós um dia fomos vestidos por Deus de alguma coisa. A roupa de um copeiro era uma roupa bonita. Neemias olhou o sossego do palácio. Se fosse na nossa época, com certeza ia ter vários ar-condicionados no palácio. Tinha horário para dormir, tinha horário para se apresentar, mas tinha muitas regalias. Ele olhou uma cidade fora em ruínas. E aí é interessante, porque quando ele olha para a notícia que chega, e às vezes a gente quer correr das notícias, mas eu aprendi uma coisa, pastor: tudo aquilo que chega para a gente é Deus querendo que a gente resolva. Quantos de nós aqui já não dizemos isso? Meu Deus do céu, parece que só tem eu. O povo só me procura para pedir cesta básica. O povo só vem a mim para conseguir exames. Será que não tem outra pessoa? É a roupa que Deus vestiu. Só que carregar ela não é fácil. E é interessante porque Neemias troca a roupa do copeiro para a roupa do obreiro, para a roupa do trabalhador. E quem trabalha em construção aqui sabe que a roupa de alguém que está reconstruindo algo não é a roupa de marca. Alguém em sã consciência não vai mexer com cimento com a roupa de marca ou um terno brilhoso, a não ser que ele queira ser o pregador da construção. Mas geralmente não é assim. A pessoa coloca uma das piores vestes ou uma das roupas bem surradas para trabalhar naquilo. E a Bíblia está dizendo que quando Neemias ouve que vão invadir Jerusalém, ele diz assim: então a gente vai montar uma estratégia. Todo mundo junta mais, porque é espalhado, eles vão prevalecer. Mas eu estou dando ordem, nem de dia nem de noite, ninguém tira a roupa do trabalho. Nem eu, nem os oficiais, nem os líderes, nem os trabalhadores. De cima a baixo, todo mundo tem que estar vestido da mesma maneira. Isso fala sobre alinhamento de visão. Isso fala sobre o mesmo foco. Eu não poderia hoje estar aqui pregando uma outra doutrina que não fosse a ensinada por esta igreja. Ou do contrário, alguém olharia para mim e disse assim: não tem nada a ver com aquilo que a gente acredita. Então eu posso te dizer hoje, pastor Sérgio, se coloca de pé só um minutinho aí. A roupa dele hoje é uma blusa azul, uma calça caqui e um sapato. Se você olhar para a roupa dele hoje, você vai olhar e dizer assim: bom, a roupa típica de um pastor. Só que eu quero dar um conselho para você: se vista igualmente espiritualmente com aquilo que Deus entregar a partir desses dias de convocação no coração dele para o ano de 2021. Todos igualmente. Você crê no Deus que ainda fala? Cadê os líderes? Só os líderes aqui da igreja. Levanta a mão. Pastores, intercessores, diáconos, líderes de ministérios, jovens, mulheres, círculo de oração. Levanta a mão. Eu quero profetizar que haja no céu uma uniformidade de roupas espirituais. Porque não adianta um caminhar com uma roupa e outro querer andar com outra. O Senhor está dizendo: o segredo de 2021 está na unidade do uniforme. Você não vai ver um policial fardado de rosa e outro de preto. Você vai ver eles sempre com a mesma roupa. Cadê você que quer caminhar na mesma visão? Irmãos, a presença de Deus está nesta igreja. Deus está dizendo: eu vou alinhar uniformes. Pode sentar, pastor, pode sentar. Vai estreitar um pouquinho só agora.
que o céu quer nos vestir é que a gente gosta. E às vezes para entrar nela, ela está 2 números a menos daquilo que a gente está. E a gente vai tentar dar um jeitinho, mas não encaixa. Aí o Senhor diz assim para a gente, que a gente vai ter que botar ela do jeito que Ele quer, ajeitadinha, porque nem de dia e nem de noite. Estou concluindo a mensagem. Talvez os 3 primeiros dias do ano para você sejam dias. Mas diga para o seu irmão assim: vão ter algumas noites em 2021. Ainda está de dia. Se vacilar, tem algumas casas que ainda tem peru por lá. Se vacilar, tem algumas casas que ainda tem o resto do Natal diante. Talvez você ainda está em clima de celebração. Não seja como um pastor amigo meu que ontem, meia-noite, perdeu a mãe. Logo no iniciozinho de 2021. Do nada a mulher teve um AVC, foi parar no hospital, entubou, morreu. Mas o Senhor está dizendo para esta igreja: vão ter algumas noites, mas vocês estão proibidos de tirar a roupa. De copeiro, não. De trabalhador. O que Deus quer de mim, missionária? Que você venha quando tudo estiver bem. Você pode se colocar de pé. Que você venha quando tudo estiver mal. Que você venha quando o sorriso estiver no rosto. Que você venha quando a tristeza, quem sabe por um dia, dominar teu coração. Não faltarão Sanbalates e Tobias para gritar e dizer: ei, Neemias, desça, não está valendo a pena, tira o uniforme. E eu preciso ser fiel à palavra que o Senhor me entregou. Talvez você está aqui hoje e você já tirou o seu. A roupa não combina mais com o que Deus te deu. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você: eu vou vestir de novo. Ainda tem um uniforme para obreiro aqui, pastor? Ministério de louvor. Ainda tem vaga. O trabalho é muito e o Senhor diz para você hoje aqui: chega de ser visto como uma cidade em escombros. Chega de receber o nome coitadinho dele, coitadinho dela. Tá vendo? Quem passa por você sempre vai olhar com um olhar de autopiedade. O Senhor está dizendo para você: eu estou terminando de quebrar tudo. Eu vou reconstruir de novo. Estou colocando uma colher na tua mão e uma lança de outro, porque eu não trabalho com gente covarde. Eu estou te equipando e te dando acesso, porque existe uma cidade em ruínas esperando por você. As praias de Ilhéus estão esperando por vocês. Queridos, a gente precisa ter um pouco mais de ousadia. Estou encerrando a mensagem, mas eu preciso orar por pessoas aqui. Recentemente eu ouvi no testemunho de Silas Malafaia. Ele disse que um dia sentado em frente a uma televisão, ele disse: eu vou pregar nessa televisão. O sogro dele olhou e disse assim para ele: sonhar faz bem. Aí ele disse que não tinha nada, R$1 ele não tinha. Ele foi numa rede de televisão e disse assim: eu quero fazer um programa de meia hora aqui. O povo deu risada da cara dele, nem da porta ele passou, pastor. A gente mandou ele voltar. Ele disse: mas eu quero, vou na outra. Quando chegou na outra, sabe o que aconteceu? Fizeram com ele bolinha de ping-pong, mandava para um, mandava para outro. Na verdade ninguém ia atender ele. E ele na expectativa, e orando. De repente ele chegou na 7ª pessoa. A pessoa disse: pelo amor de Deus, vou ter que te liberar.
Mas calma, eu vou ligar para alguém de uma emissora que era justo a emissora, que não tinha nem recebido ele na porta. E eu vou dizer que você é um amigo meu. E ele vai ter que te receber. E ele foi. Quando chegaram lá, deixaram ele entrar. E na hora que deixaram ele entrar, sabe o que aconteceu? O homem disse para ele assim: você tem tanto tempo para conseguir X valor para ter um programa de meia hora aqui. Aí ele disse, na hora que ele saiu da emissora, Satanás sentou do lado dele e disse assim: tu vai pagar com o quê? A coragem e a cara de pau tu teve de entrar, agora tu vai pagar com o quê? Ele disse que Deus começou a dar nomes a ele. Chegou numa ótica, a mulher dizia: eu pago 30%. Chegou em outro lugar, alguém dizia: eu pago 50%. Detalhe, ele não era conhecido no Brasil. Aí ele disse que tinha um amigo, que tinha um patrão que era dono, milionário. Ele disse: me bota diante desse milionário. Irmãos, é tão interessante o que a fé faz, que ele disse que chegou diante do milionário e ficou gaguejando. Ele disse: Deus, e agora? Eu falo o que é para esse homem? O homem gritou, Dani, para ele: adianta, porque tempo é dinheiro. Ele diz: eu falo o quê? Deus falou para ele assim: diga para ele que você tem uma mensagem que cura pessoas e que liberta viciados em drogas. Ele diz: o homem vai dizer que eu sou doido, mas eu vou falar: ó, eu tenho uma mensagem que cura pessoas e liberta viciados em droga. O homem soltou a caneta e começou a chorar. O único filho daquele empresário estava na sarjeta. O homem diz: eu assumo o programa, eu patrocino as Sacode alguém do seu lado e diga assim: Deus só está esperando que você vista a roupa. Vai, porque o Senhor pelejará por nós. Levanta a tua mão para o alto, ministério de louvor. Eu profetizo que Deus vai restaurar vidas aqui. Deus vai tirar a ociosidade. Você não foi chamado para viver debaixo de pó e de escombros. Você não foi chamado para ser uma cidade que um dia foi e deixou de ser. Ainda tem jeito para Jerusalém. Oh Deus, pode louvar. Fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos e vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir, o descrito em Joel. Aviva a terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra e chama, e mais uma vez bem baixinho, bem baixinho. Segura na ponta da sua blusa aí, como um ato profético. Feche os teus olhos. Se você olhar para mim, nada eu posso te dar. 2 pedidos eu faço a Deus hoje. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não é evangélico.
O Senhor está dizendo para você assim: o segredo do quebra-cabeça começa quando você entrega a sua vida para mim. E enquanto a igreja está segurando a parte da sua roupa, se você quiser, você pode partir esse corredor e dizer: missionária, é a minha noite. Eu quero entrar na presença de Deus. Eu quero ter essa paz que você falou. Eu quero ter essa alegria. Talvez você está aqui hoje, você tinha roupa de trabalhador. Satanás quis vestir uma de desviado. E o Senhor está dizendo: você pode rasgar ela hoje, porque você é filho. Você é filho. E na casa do pai, os utensílios do filho ficaram guardados, não foram descartados. Melhor festa é justamente de quando alguém volta ou alguém aceita o Senhor. Eu sei que a gente não merecia, mas ainda assim Ele faz festa. E vocês que estão aqui hoje, que estão segurando a roupa, que toda veste que não combina com a missão seja rasgada. A começar dos nossos gostos e vontades. Rasga, Jesus. Eu profetizo que Deus vai entrar no teu guarda-roupa e vai dizer pra você: não combina mais, não combina mais, não combina mais. Toda veste de humilhação, toda veste de tristeza, de culpa, a tesoura que vem da mão daquele grande rei, rasga hoje e diz: não combina mais. E esse é o momento que a gente se sente acanhado, porque parece que a gente fica nu. Quando Deus mostra pra gente quem a gente se sente como sem roupa. Mas logo vem uma túnica, como aconteceu no Éden. Porque durante muito tempo nós procuramos roupagem de folhas de figueira, mas Deus um dia gritou: Adão, onde tu estás? Ele diz: eu me escondi, porque eu estava nu. O Senhor diz: não tem problema, eu gastei tempo, fiz uma túnica para você, fiz outra para Eva, porque no paraíso ninguém passa frio, no paraíso ninguém é exposto. Eu não sei se você está entendendo a mensagem hoje, mas eu quero que Deus nos rasgue de alto a baixo e coloque sobre você vestes sacerdotais, um manto de justiça, um manto de alegria, poder do alto, graça, unção. Levanta tua mão para o alto em nome de Jesus, como uma criança que vai ser vestida pelo Pai. Orialamassúria. Lembra aí agora de quando você era criança, que você não sabia vestir a blusa. Nenhuma roupa é vestida de baixo para cima. A não ser as roupas de baixo, mas toda roupa que é da parte de cima é vestida de cima para baixo. Tem gente que já entendeu aqui, Isaac. Só levanta as mãos assim para não dar trabalho. Não levanta, porque vai enganchar. Que Deus te vista hoje. Que Deus te vista hoje com missões. Que Deus te vista hoje com propósitos. Que Deus te vista hoje com um chamado sobrenatural. Que Deus te vista hoje com uma paixão pelos perdidos de uma maneira tão grande que você vai olhar para alguns lugares. Deus vai dizer: para de servir vinho, para de só querer trabalhar dentro. Deus está dizendo para você: eu estou te vestindo. Há umas cidades em ruínas que vai passar e olhar o nosso uniforme e dizer: ele é crente, ele é servo. Um dia ele foi vestido pelo Pai. Bem baixinho. Na outra mão segura aqui os seus planos. E agora eu posso dizer: não economiza não. Diga para Deus aí qual é ele. Ô missionária, você não está entendendo. Meu plano vale R$1 milhão. Então, meu filho, por favor, grite para o Deus que é dono do ouro e da prata. Missionária, eu tenho até vergonha de falar alto, porque alguém vai olhar e vai dar risada. Tenha coragem e diga para ele: Senhor, está aqui. O pó é muito,
floresta para passar é imensa. Mas eu quero te pedir hoje, e eu quero que você repita comigo assim, segurando a sua mão: me dê acesso para isso. Diga assim: me dê acesso para viver isso. Me dê acesso para fazer isso. Me dê acesso para abençoar pessoas nisso. O rei está dizendo hoje: tem Asafs chegando como guardas florestais, separando madeira. Meneriou manarrassúria. Irialassúria me canto remanalaba. 2021 será um ano de referência. Se prepara, porque alguns aqui, terão seu nome comentados em lugares que você nem menciona. Alguém vai olhar e vai dizer assim: ó, liga para fulano. Lembrei dele hoje. Mandei mensagem para ele. Me consiga o número dele. Deus está dizendo para você: eu começarei a dar referências, porque quando eu visto alguém, eu trato de cuidar no uniforme. Se você recebe essa palavra, diga: eis-me aqui, me envia, Jesus. Pode ir, louva ao Senhor. A terra clama, oh.